O mercado da bola da sexta-feira foi agitado para o Corinthians. Mais precisamente falando, foram 4 saídas de jogadores. Algumas dessas ainda estão em trâmite, mas possivelmente irão acontecer. O Corinthians disputa o Paulistão, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão 2025. E pensando nisso, o Corinthians está sondando alguns nomes. Nomes como Mauro Júnior, Luciano Costa, Guilherme Arana e Paul Pogba são jogadores que entraram na pauta do Corinthians. Mas até o momento não chegou ninguém e por outro lado o Corinthians está vendo seu plantel diminuir. A primeira baixa já era esperada. O meia Matheus Araújo, que não renovou com o Corinthians, foi anunciado como o mais novo jogador do Ceará. O vínculo do jogador se encerra dia 31 de dezembro deste ano e o jogador não foi procurado para renovar o seu contrato e o Ceará já assinou um pré-contrato com o jogador. E assim Matheus Araújo deixou o Corinthians de graça. Já Caetano é outro jogador que também não renovou com o Corinthians. Caetano tinha proposta do Vasco, Santos, Fluminense e Internacional, mas o destino do jogador será o Vissel Kobe do Japão. Ele fez uma proposta formal pelo zagueiro, onde foi oferecido um contrato de 3 anos pelo atleta. O jogador ainda não tomou a decisão, mas as condições oferecidas pelo time japonês agradaram o jogador. E nos próximos dias, essa negociação terá um desfecho. Mas agora temos algumas definições e o Corinthians negociou alguns jogadores. O Corinthians negociou o volante Rony com o Mirassol, time que subiu para a primeira divisão. Fora dos planos do Corinthians, o volante Rony não viu resistência por parte da comissão técnica e será reforço do Mirassol em 2025. Rony tinha contrato com o Corinthians até dezembro de 2025, mas o Corinthians vai liberar o jogador antes do fim do seu contrato. O jogador de 25 anos realizou exames médicos nesta sexta-feira e já pode ser anunciado pela equipe do interior paulista. Essa negociação avançou muito por causa do novo coordenador técnico do Mirassol, e este coordenador é o Paulinho, um velho conhecido nosso. Paulinho apresentou um projeto ao volante e ele se agradou do plano de carreira. Rony teve pelo Corinthians 107 jogos, 4 gols e deixa o Corinthians a custo zero. E essa é uma negociação de forma definitiva, ou seja, oficialmente Rony não é mais jogador do Corinthians. E o mais incrível de tudo isso, galera, é que tinha gente que pedia Rony como titular do Corinthians. Mesmo a gente podendo ver a sua limitação técnica, sinceramente ele tinha muita força de vontade, mas só isso não basta no futebol de hoje, onde é o futebol mais tático, mais corrido, mais pensado, e Rony não tem uma calma suficiente para ser um jogador de primeira prateleira do futebol. E para você ver que alguns torcedores têm tanta razão, são os mercados que esses jogadores encontram. Matheus Araújo, jogador novo, promissor, saindo do Corinthians de graça, sendo que poderia ter vários times atrás como o próprio Breno Bidon. E aí foi para o Ceará e o Rony para o Mirassol. Isso mostra que não só o Matheus Araújo e nem o Rony, mas vários jogadores que hoje estão no elenco do Corinthians também não servem nem para compor o elenco. Outra saída que pegou todo mundo de surpresa foi a saída do atacante Pedro Henrique. Pedro Henrique será jogador do Ceará na próxima temporada, se juntando ao meia Matheus Araújo. De início, a negociação com o Pedro Henrique era a negociação de empréstimo por 1 ano. O salário seria dividido entre as equipes, mas a maior parte seria por conta do Ceará. O atacante de 34 anos chegou ao Corinthians no início do ano, mas não rendeu o esperado e foi pouco utilizado após a chegada dos reforços. O Corinthians pagou cerca de 2,9 milhões de reais e firmou um contrato de 2 temporadas e com um salário de 400 mil reais. Pelo Corinthians, Pedro Henrique tem 27 jogos, 2 gols e 1 assistência. Os exames médicos devem acontecer nos próximos dias na capital cearense. Pedro Henrique tinha algumas propostas de times do Brasil, e como o jogador já sabia que o Corinthians ia facilitar sua saída, restava a Pedro Henrique escolher a melhor opção para ele. E ele escolheu jogar no Ceará, time que subiu para a primeira divisão e que está se reforçando muito. Como já falei para vocês, a negociação de início era negociação de empréstimo, mas nas últimas horas saiu a notícia que é uma contratação indefinitiva por parte do Ceará. A proposta inicial do Pedro Henrique era empréstimo de 1 ano e o Ceará pagando 80% do seu salário e os outros 20% completados pelo Corinthians. Mas agora tem uma reviravolta importante e Pedro Henrique fica no Ceará de forma definitiva com um contrato de 2 anos. Excelente notícia, além de aliviar a folha salarial em menos 400 mil e de quebra não vamos ver mais esse peladeiro no Corinthians. E o mais incrível de tudo isso é que no início do ano a gente acreditava no Rubão e acreditava também no Augusto Melo. E quando chegava alguma contratação, a gente achava que era até uma boa contratação até ver os números dessa contratação. O Pedro Henrique, um jogador que não estava mais sendo aproveitado no Internacional, o Corinthians vê como uma boa pagar quase 13 milhões para o jogador e ainda oferecer um salário altíssimo de 400 mil reais e dar um contrato de 2 temporadas. Mas tudo bem agora, já que Pedro Henrique não é mais jogador do Corinthians. Agora a maior notícia e que ninguém estava esperando: Cruzeiro acerta a contratação do lateral Fagner por empréstimo. Mas antes de falar do Fagner, vamos falar do Henrique Lemos, filho do jogador. Henrique é um dos destaques do Corinthians na categoria de base. Diferente do seu pai, Henrique não é lateral e sim volante. E com a saída de Fagner do Corinthians para o Cruzeiro, Henrique ia junto com o pai para o time celeste. Henrique tem 14 anos e já demonstra ser
um excelente jogador. E assim como o Fagner, ele também renovou seu contrato com o Corinthians. Resta saber se após esse empréstimo, Henrique volta ao Corinthians ou fica em definitivo no Cruzeiro. O mais confuso disso tudo é que tem uma renovação recente com o atleta, e não faz sentido dar uma joia promissora da nossa base de graça para o Cruzeiro, já que o Cruzeiro é uma SAF multimilionária, e o mais engraçado de tudo isso é que o Cruzeiro está reforçando bastante seu elenco e faz questão de pagar os valores pedidos pelos clubes. Mas já no Corinthians é só vir buscar jogador e o Corinthians aceita. Foi assim com o Cássio e tá sendo assim com o Fagner também. Engraçado que nenhum time tem essa boa vontade com o Corinthians, e já não basta reforçar um rival direto, ainda tem que mandar uma joia da nossa base pra lá. Augusto Melo tinha parado, mas começou de novo com os seus vacilos. E o Cruzeiro, se quiser levar o jogador, que pague a multa rescisória. Agora falando de Fagner, a saída de Fagner é por empréstimo e as conversas estão em estágio avançado, e o atleta de 35 anos deve assinar contrato de uma temporada com o Cruzeiro. A negociação será finalizada nos próximos dias, já que o Cruzeiro quer contar com o jogador para a pré-temporada nos Estados Unidos. O contrato de Fagner com o Corinthians é até o final de 2026 e Ramon Dias não impõe dificuldade para a saída do jogador. Tem alguns motivos para a facilitação da saída do lateral. O primeiro dele é a sua ausência no time principal. Visivelmente acima do peso, Fagner terminou o ano como reserva. Outro fator é o seu alto salário, já que o atleta é o quarto jogador bem mais pago do elenco do Corinthians, ficando atrás apenas de Memphis Depay, Coronado e Yuri Alberto. Visto como um dos líderes do elenco, nos bastidores do Corinthians dá para ver Fagner motivando os jogadores, mas parece que ultimamente a sua única função é essa, já que nos jogos mais importantes do ano a gente não pôde contar com o jogador, e muitos foi contra a renovação do atleta no início do ano, mas tinha uma desculpa porque tinha todo aquele imbróglio com o Mateuzinho. Mas agora vendo que não dá para pagar 1.400.000 em um jogador e ele nunca está disponível, Fabinho Soldado e a comissão técnica vê com bons olhos um empréstimo do jogador. Fagner tem 578 jogos pelo Corinthians, 12 gols, 5 títulos, 3 paulistas e 2 brasileirão, e também disputou a Copa do Mundo 2018, onde atuou por 4 partidas. O Corinthians sacará 40% do salário do jogador. Outra coisa que eu discordo, já que a SAF do Cruzeiro é rica, tinha que levar Fagner ou em definitivo ou pagar 100% do salário. Não tem motivos para o Corinthians emprestar e ainda pagar metade do salário para um time que é SAF. Mas com a saída de Pedro Henrique e Fagner, o Corinthians alivia muito a sua folha salarial. Mas o Corinthians agora vai ter que correr atrás de contratar um lateral direito, já que só temos Mateuzinho e Léo Maná. E não podemos começar 2025 onde temos diversas competições com esses dois laterais. Precisamos de um jogador para ser titular absoluto na lateral direita, já que Mateuzinho não passa tanta confiança e Léo Maná não está pronto para um desafio tão grande. E falar para vocês que está frustrante esse mercado da bola do Corinthians, porque a gente só vê jogador saindo, a gente não vê um jogador novo chegando no elenco, a gente não vê um reforço, não vê uma contratação, só vê especulação e perca de tempo em jogadores que são caros, onde o Corinthians, para realizar o negócio, tem que ter um parceiro que arque com os custos da contratação. E o tempo tá passando, e dia 15 o Corinthians já estreia no Paulistão, sem contar a carga de jogos que vai ter durante a temporada. Assim como o Fabinho Soldado montou um time novo esse ano para nós, eu acredito que o Corinthians esteja correndo atrás desse reforço. Esse foi o mercado da bola do Corinthians, inicialmente discordando de Pedro Henrique, queria por empréstimo Corinthians pagando, mas depois vai em definitivo, até aí tudo bem, mas discordando 100% da ida de Henrique para o Cruzeiro e também o Corinthians pagar a porcentagem do salário de Fagner. Mas vamos ver o desfecho da jornada de transferência do Corinthians nos últimos dias, já que não tá trazendo ninguém e já começou a sair algumas peças. Rapaziada, esse foi nosso vídeo, esse é o mercado de transferência, tamo junto e vai Corinthians!